Salve peixeiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mas se estão vendo pela primeira vez desta força, também seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Esta é uma crônica para falar de mais uma partida do Santos Futebol Clube pela 15ª rodada do Brasileirão, na qual eu poderia estar aqui dizendo que finalmente o Santos desafogou, conseguiu 3 pontos em casa, conseguiu tirar a zica e conseguiu talvez tirar o contraste do que tudo que se falou durante os bastidores desta semana, com possíveis picuinhas de redes sociais, na qual o João Paulo me deu uma entrevista em TV aberta que negou veementemente, desconfianças com relação ao trabalho do Paulo Turra e também a presença do Paulo Roberto Falcão, que finalmente não se limitou apenas a assistir jogo de tênis, mas que pelo menos presenciou nas tribunas do Urbano Caldeiro uma partida do Santos. Poderia estar falando sobre isso, que finalmente o Santos venceu, mas até os 36 minutos do segundo tempo, quando depois a maionese desandou, e não vou dizer a maionese agora porque o maionese não está mais, mas digamos que turrou de vez, fazendo um trocadilho com o novo treinador do Santos, o sobrenome dele, o Santos. Assim como aconteceu na partida diante do Goiás, já dá para se chamar uma atenção sobre isso, conseguiu desperdiçar uma vantagem de não somente um, mas 2 gols de vantagem. E que vai fazer falta esses 3 pontos, porque desta vez não tivemos um pênaltizinho no final da partida. Enfrentamos o líder embalado Botafogo de futebol e regatas, com o qual a gente saiu com o placar, chegou a estar vencendo por 2-0, mas depois dos 11 minutos finais de partida, colocamos mais uma vez tudo a perder e que por muito pouco poderíamos ter perdido, tomado uma virada vexatória e heróica e que poderia termos quebrado um tabu de 10 anos sem a equipe carioca ter vencido na Vila Belmiro. A sorte, pelo menos ainda, ajudou neste quesito, se é que se pode dizer assim, em termos de pontos perdidos. Que nós mais desperdiçamos esses 2 pontos do que realmente ganhamos porque de fato esse time do Santos demonstra mais uma fraqueza em termos de física e psicológico. Não é realmente comum uma equipe como o Santos, da tradição do Santos, conseguir mais uma vez desperdiçar tamanha vantagem em que os 2 jogadores cochilaram durante a partida. Porém, se é que dá para dizer que tivemos algum progresso tático sob a tutela do Paulo Turra, pelo menos hoje dá para se dizer que até determinado momento do jogo o time correu para ele, a equipe não fez corpo mole. O problema está mais no sentido de preparação física e psicológica desses atletas do que propriamente o corpo mole desses elenco que muito se dizia que estava já fazendo casinha de caboclo com o novo treinador, mas pelo menos hoje, com a mão dele, até os 36 minutos da etapa complementar, o time do Santos demonstrou a aplicação tática fiel àquilo que o Paulo Turra propôs ao elenco, uma equipe dentro de suas limitações táticas, conseguindo preencher os espaços, evitando as descidas, as subidas pelas pontas da equipe botafoguense, que é o grande forte dessa equipe, forçando bastante intensidade nas jogadas pelas alas, pelas laterais. Chamou muita atenção esse 4-2-3-1, que embora tenha falado aqui nas estatísticas 4-3-3, na verdade, todo o time do Santos, com exceção do Marcos Leonardo, tivemos aí uma linha de 3 no mínimo, que conseguimos aí fazer essa pretensão ser concluída, com uma equipe botafoguense totalmente anulada na etapa inicial. Aí, o que pesa realmente é na tomada de decisões desse time nivelado para baixo taticamente. A gente não consegue propor jogadas das saídas de bola que ainda faltam fazer, saídas de bola que o time do Santos sempre pede, são mais recursos de bola para o adversário que propriamente algum avanço para a saída, seja pelo critério tático, técnico, individualmente falando desse time, seja também pelo fator, também vou dizer psicológico por mim, porque esse time não demonstra confiança para tomar iniciativa, para forçar as jogadas para a saída do meio do campo. Isso se mostrou muito, especialmente nas laterais, e que falta isso para o Santos ter algum volume para fazer assustar a equipe adversária, mesmo jogando dentro de casa na Vila Belmiro. A gente cansa de se falar aqui com a redundância, dizendo que mais uma vez nos deparamos com uma equipe que, teoricamente, se olhar no papel,
não é muito diferente da do Santos, mas o que tem como grande diferencial desse Botafogo é justamente a iniciativa tática também individual. De jogadores com mais confiança para subirem, para agredirem, para terem envolvimento, envolver o adversário, coisa que o Santos não consegue. Porque quando tem a posse de bola, na tomada de decisões se limita para recuar a bola e isso acaba tomando o tempo do time, acaba chamando a equipe adversária e isso faz com que a equipe do Santos se limite a jogar apenas em lances de profundidade, como aconteceu no lance do primeiro gol, que foi, mais uma vez, finalmente a bola chegou no nosso centroavante, chegou no Marcos Leonardo, porém a gente poderia fazer mais do que isso, ou pelo menos no quesito da confiança, que falta nesse time, nesses jogadores. E que se viu também no segundo tempo, mesmo com uma vantagem, pelo menos até a lesão do João Paulo que tivemos, a equipe até se comportou em termos táticos assim, disciplinadamente, tanta disciplina que tanto se falou em relação das supostas cutucadas de sorteio do Paulo Turra e João Paulo, negadas pelo arqueiro santista na entrevista, mas a equipe se tornou, de certo modo, até disciplinada com o segundo gol, já com as mexidas, já com, vamos dizer, com o Dodô, que já havia saído, então Vladimir já no lugar do João Paulo, com o Luan Dias já entrando no lugar do João Lucas, conforme eu já tinha antecipado aqui, dificilmente ele duraria os 90 minutos, com falta de ritmo de jogo. Mas chamou bem a atenção, interessante, foi o fato de um teórico segundo volante fazer as funções de armador e deslocar o Lucas Lima pela ponta. Isso conseguiu neutralizar a equipe adversária e não somente isso, mas também deu um pouco mais de volume de jogo, que uma equipe conseguiu ser cirúrgica, embora não tenha feito tantas finalizações. Ainda enfrentamos um adversário que teve mais finalizações do que o Santos, mesmo com 1-0. Foram 4-3 do Santos no primeiro tempo. A diferencial foi que a gente foi cirúrgico naquele lance que o Marcos Leonardo fez o primeiro gol, em que depois, no segundo gol, que a gente conseguiu fazer o desarme, aliás, é uma outra tônica desse esquema do Paulo Turra, fazer uma espécie de elemento surpresa, surpreendendo a saída dos adversários pela metade da intermediária, com a roubada de bola, se não me engano, acho que foi do Lucas Lima, para a assistência do Marcos Leonardo ter feito o segundo. Tudo e as mil maravilhas, talvez o mais pessimista do santista, talvez nem sequer imaginaria que o Santos perdesse essa vantagem e da maneira grotesca como aconteceu diante do Goiás também. Mas aconteceu de novo. Aconteceu uma desatenção nossa, não vou dizer coletiva, por assim dizer, pode ser de algumas peças, especialmente naquele quesito do lado direito. E pode-se dizer também a responsabilidade do Paulo Turra, das mexidas também, mas também não dá para se acreditar única e exclusivamente a culpa no Paulo Turra. Cada um tem a sua parcela de erros, cada um tem a sua parcela de culpa, e no que tange, por exemplo, a fator psicológico, no fator especialmente das jogadas aéreas, aquilo que talvez a gente tenha evoluído um pouco durante a tutela do Odair. Hoje a gente regrediu vertiginosamente sobre a tutela do Turra, que 12 gols em 3, 4 jogos. É algo que a gente precisa muito olhar isso, o Paulo Turra precisa olhar, tendo uma semana de intervalos entre um jogo e outro. É uma vantagem que o Santos precisa aproveitar em relação aos outros que estão aí lutando, jogando ainda competições fora da esfera brasileira e internacional. Vamos enfrentar mais um adversário aí, por exemplo, o Fluminense, que está disputando o Libertadores. Vai ter, não sei se, por exemplo, eles vão ter um intervalo de meio de semana, me desculpe se estou enganado, mas se você tiver um pouquinho, se lembrando um pouco mais de mim, deixa aí também um comentário, deixa uma cutucada também para ajudar também a esclarecer. Mas o Santos demonstrou mais uma vez uma fraqueza física e psicológica, de novo, que pode custar caro nas rodadas subsequentes. Não pode acontecer isso. Embora a gente ainda tenha gordura para queimar, alguns resultados já não foram tão favoráveis assim para o Santos, como a vitória do Goiás diante do Cruzeiro. E amanhã, por exemplo, vamos ter Coritiba contra o próprio Fluminense mesmo. Se o Coritiba já pegando no embalo, que até fevereiro, até alguns meses atrás, sequer vencia e agora conseguiu sair da lanterna, empurrando essa vaga para Vasco ou América Mineiro,
são times que se reforçaram, eu já falei aqui, times que não esperaram abrir a janela de transferências para ajeitar o time, coisa que o Santos só fez quando, ou pelo menos está por fazer ainda, porque esse elenco ainda demonstra, pela própria coletiva do Paulo Turra, precisamos de 3 ou 4 reforços, das palavras dele. Agora resta saber se o nosso comitê de indigestão, que já barrou, por exemplo, uma indicação do Turra, que queria o Léo Cittadini, já não vem mais, o comitê gestor já barrou, dos nossos entendidos de futebol, vai atender os pedidos dele. Porque, quer ou não, apesar dos erros que ele teve nas mexidas, que eu posso dizer, mas em função mais de falhas individuais do que propriamente falhas dele, única e exclusiva dele, ele está se virando com o que tem. Um elenco que demonstrou outra vez que é fraco e precisamos sim de reforços. Especialmente alguém no quesito da ala, algum jogador de ala, de beirada, de ponta. E, embora o Lucas Lima tenha feito até uma partida interessante, deslocado para aquele meio ali, para aquela ponta, não dá para contar com apenas um jogador que, embora tenha dado hoje um sangue nessa partida, alguém que vez por outra pode faltar o gás. A gente precisa pelo menos de algum ala nesse ponto, já que esse desfez de Daniel Ruiz e Lucas Barbosa. Individualmente falando aqui, o João Paulo não foi muito exigido, mas do período em que ainda estava em campo no segundo tempo, ele fez uma defesa que acabou, inclusive, comprometendo talvez uma lesão na virilha. Um caso que pode ser preocupante, porque ele transmite essa confiança para a zaga, coisa que o Vladimir talvez não tenha conseguido fazer. E o João Lucas, até o lance do primeiro gol do Botafogo, ele até estava fazendo uma partida que demonstrou confiança. Um lance que, por exemplo, ele chegou até a cruzar uma jogada de linha de fundo, quando ele finalmente conseguiu fazer isso. Faltou ao pé de alguém, especialmente do Mendonça, mas aí ele, uma desatenção total, se deslumbrou com uma vantagem de 2 gols, não acompanhou o ala adversário e acabou se desfazendo, totalmente desmanchando a linha da defesa do Santos ali, porque o Messias teve que cobrir, sendo que, na minha ideal, para mim teria que ser o meio, tinha que ser alguém ali para cobrir, e eu acho que, na minha visão, aí foi sim o erro do Turra, que ao invés de ter colocado um zagueiro, que eu vou falar depois, tinha que ter fechado mais o meio ali, fazer uma linha de 3 volantes ali, para poder, no mínimo, fazer a contenção, já que eles estavam conseguindo anular o Tiquinho Soares, que sempre vinha correndo, espetado ali, mas depois do que aconteceu, com a desatenção do João Lucas, com a linha desfeita ali, não pode ser, o Messias saindo ali daquele canto ali é fatal. Ali o primeiro gol aconteceu por esse fator, e que o Turra, acho que desse ponto, em termos táticos, poderia ter feito melhor. No segundo gol, tanto que depois, justamente o Alex Nascimento, que foi colocado justamente para fazer o auxílio da zaga, foi quem acabou perdendo no mano a mano para o Adrielson no gol de empate. Joaquim, ele, assim como o Messias, vou falar de uma vez só dos dois, hoje até os lances do gol, ele realmente deu conta do recado, mas depois, uma falha coletiva, depois do que se viu do empate, um desespero total, uma falha de comunicação tremenda que fez o Santos quase perder nos minutos finais, nos 11 minutos de acréscimo. Críticas também, mais uma vez, puseram sim a perder a nossa dupla de zaga na pessoa de Joaquim e Messias. O Dodô foi um que também, conforme eu já tinha antecipado aqui, é alguém que não dá para se contar para jogar os 90 minutos não. Ele sentiu fisicamente, provavelmente uma cãibra, e aí eu acho que o Turra poderia ter colocado o menino Kevson, mas ele preferiu colocar o Gabriel Inocente, que faz bico de lateral esquerdo. Bom, não que tenha talvez comprometido os dois últimos de empate, mas ele poderia ter colocado o menino do Kevson para dar mais minutagem para ele, ao invés de, mais uma vez, improvisar um cara que é lateral direito de ofício. Rodrigo Fernandes e Dodi também. A dupla, no primeiro tempo, foram excepcionais. Eles foram até o Turra, né, a turrada do gol que propiciou o gol de empate. Eles estavam fazendo a contenção, estavam sendo aplicados, mas depois disso não conseguiram acompanhar. E no fator físico acho que pesou, que por isso mesmo, que da pessoa, ao invés do Paulo Turra ter tirado
eu vou dizer aqui, alguém do zaga ter colocado o Lex, poderia ter colocado o Sandro, para justamente para fazer o auxílio do Dodi Rodrigo Fernandes, que já não estava conseguindo mais acompanhar. O físico também pesou do lado dos dois. O Jean Lucas demonstrou que deu uma qualidade nessa equipe, nivelada para baixo, embora também, repetido aqui, o Turra teve que queimar uma substituição, visto que, por exemplo, ele não tinha ritmo de jogo. Mas ele provou que pode ser uma alternativa para a gente poder fazer esse desafogo dessa equipe que não consegue sair do seu campo de defesa, não tem essa confiança para poder ter a iniciativa e fazer volume na meta adversária. O João Lucas conseguiu isso no primeiro gol, ele fez no segundo tempo, até ele conseguir, né, resistir. Ele já estava sentindo uma certa fisgada naquela parte lá que é passivo de estiramento, né, ele até resistiu. Ele começou bem nessa proposta que o Turra teve. Lucas Lima, que é isso que me chamou a atenção, que hoje ele desempenhou quase uma função de ponta, e também pode-se dizer que foi uma falha dele no primeiro gol, que ele poderia ter se aproximado mais do lateral. E aí que eu acho que, ao invés de embora o Lucas Lima tenha conseguido hoje ter feito uma partida razoável, participou do lance do desarme que propiciou o segundo gol, ele não é um cara que, por exemplo, vai contar com ele os 90 minutos em termos físicos. Eu acho que, para mim, na minha opinião, o Turra poderia ter colocado o Lucas Braga, sem sombra de dúvida. Ele tem um físico mais aprimorado para jogar na ala, na ponta, e eu acho que o Turra falhou nesse quesito aí. O Marcos Leonardo não precisa nem falar dele, faltou dos dois gols. Quando a bola chegar nele, ele prova que é um dos melhores centroavantes aí do futebol brasileiro. E Mendonça, eu vou falar do Mendonça aqui, não dá pra... Eu pego no pé dele porque é um cara displicente. E talvez todo mundo já sabe que ele é um cara que não é muito de fazer um auxílio para a defesa. E hoje quase propiciou o terceiro gol deles no lance que ele tentou tirar a bola para lateral com o calcanhar, já no momento que estavam os 2-2, dando uma bola de presente para o adversário, que propiciou um escanteio, quase fez o gol. O gol de uma virada vexatória que poderia ter sido. Então o Mendonça já é um cara que tem certo problema aí de fundamento, não dá, em termos de mano a mano é horrível, e só serve para jogar realmente espetado. Então o Turra queimou uma substituição. O David ficou do lado quando tirou o Marcos Leonardo. Porque depois, quando o Lô Dias, por exemplo, que até deu certo volume, participou do lance até do segundo gol, mas também não conseguiu acompanhar também as investidas do adversário. Na minha opinião, o Mendonça acho que deve ser questionado. Ele não pode ser considerado, embora tenha um grande salário, talvez um dos maiores desse elenco aqui, eu já falei, é péssimo em termos de apoio, péssimo. E numa situação que a gente tinha 2 gols de vantagem, poderíamos ter colocado o próprio Mendonça fazendo aquilo que ele gosta de fazer, que é a dele, que é jogar espetado, e talvez inclinado mais pelo meio. Mas enfim, foi uma opção do Turra. E o Alex Nascimento, eu já falei aqui, entrou justamente aqui para falhou no mano a mano. A gente tinha bastante esperança com ele para ser uma alternativa ao Messias, mas desta vez ele falhou. E eu admiro, não sei, houve uma falta de sintonia entre nossa zaga, especialmente nos minutos finais, que o Botafogo teve, por sorte, né, pelo menos por sorte, num lance, depois num lance que o anterior que o Rodrigo Fernandes tirou, em cima da linha providencial. A gente podia ter perdido perdemos de uma situação realmente faca de 2 gumes, instável, uma equipe instável emocionalmente. Eu bato isso na tecla toda vez que o fator psicológico precisa também ser levado em conta, que não podemos mais uma vez desperdiçar mais uma vantagem numa situação que saímos com 2 gols de vantagem, assim como aconteceu com o Goiás. Mesmo sendo líder do campeonato, podíamos ter saído com 3 pontos, mas dos males o menor. Só o tempo agora vai dizer, porque ainda teremos uma sequência complicada e próximo jogo diante do Fluminense domingo, fora de casa. Embora a equipe esboçou em termos de tática, provou que tudo que se falava no disse-me-disse em redes sociais, pelo menos em termos de atitude, o Turra não pode reclamar não.
mas também conforme ele próprio, e também precisa rever alguns conceitos do que diz respeito a jogadas de bola aérea e, né, também nas opções táticas também. Quando, por exemplo, tivermos essa vantagem, vamos povoar um pouco mais esse meio, e uma formação de 4-1-4-1 não seria nada ruim. Eu acho aqui que nessa formação que o Turra insistiu, e que propicia normalmente os dois meios de cada lado sair da linha, entendeu? Acaba dando para o adversário esses momentos aí que a gente perdeu uma partida ganha. Mas se você concorda ou discorda, tire sugestões e críticas na seção de comentários e dê o seu like, seja membro também para ajudar a fortalecer este canal. Mais um para a nossa mídia santista e uma boa semana para todos. Santos sempre Santos. Valeu!